Olha o pão da casa. Você sabia que casamento, o cônjuge, é alguém muito cooperador, ou pelo menos deveria ser, na vida do outro cônjuge, e de como o casamento ele pode ser uma edificação, uma grande edificação, para uma bênção para todas as pessoas que estão ao redor daquele casal, começando pelos filhos. Mas, ao mesmo tempo, um casamento ou um ajuntamento de pessoas fora de Deus pode gerar também muita malignidade e muita destruição para todas as pessoas que estão ao redor. Isso é, um casal pode ser uma bênção nas mãos de Deus, ou um casal pode ser objeto de destruição na vida de outros quando não são dirigidos pelo Senhor. E é essa história que eu gostaria de compartilhar hoje com você que está em 1 Reis, capítulo 21. Mas antes, rapidamente, para você ser bênção na vida de outros, nos siga no canal Multiplica essa mensagem. Muito bem, Nabote, um dos israelitas, ele tem um campo, terras, ao lado do palácio de Acabe. Acabe, casado com Jezabel. E ele é rei em Israel. E ele chega para Nabote e oferece dinheiro pelo campo. Mas o valor que aquela terra tinha para Nabote não era só financeiro, mas era herança da família. E ele diz, longe de mim, vender a herança da minha família. Não aceitou dinheiro. Então pensa aí que Acabe deve ter oferecido muito dinheiro para ele, mas ele rejeitou. E Acabe fica triste com aquilo. Mas a palavra de Deus diz que Jezabel o incita ao erro. O que ela faz? Usa o nome do rei para acusar injustamente Nabote diante dos anciãos da cidade e assim, diante da lei de Moisés, ele pudesse ser apedrejado. Ela chega para o marido e diz assim, levanta a cabeça, vai, toma posse da herança de Nabote, porque ele está morto. Ou, na verdade, ela tinha matado Nabote. E a Bíblia diz algo interessante. Nunca houve rei em Israel tão mau que, assim, por causa da influência, aí completa, por causa da influência da sua esposa, Jezabel, que o incitava para o mal. Então presta atenção. O cônjuge deve existir na vida um do outro para ser bênção, para motivar, inspirar o seu cônjuge para as coisas de Deus. Mas Jezabel não era uma filha do Senhor. E ela projetava toda a malignidade na vida de Acabe. Por causa disso, ele foi um dos piores israelitas que pisaram na face da terra. Então, assim, como a ação, a influência de um cônjuge é algo poderoso na vida do marido, ou ao contrário, do marido na esposa. Mas nesse caso da história, estamos tratando de como esposas podem ser uma bênção para os seus maridos, desviando eles do mal, desviando eles do erro, ou, ao mesmo tempo, podem ser a inspiração para que eles errem. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E ela teme e adora a Deus. Essa casa é que vai ser edificada para ser bênção para as pessoas. Mas por que existe um Acabe? Né? Ou no caso, a pessoa de Acabe, era porque a mulher dele mandava nele. Você sabia que um dos papéis do homem de Deus é governar a sua casa? E ele governa pelo amor. Ele não governa pelo medo, ele não governa pela violência, ele não governa pela gritaria. Ele governa amando a sua esposa. E ama ela, como a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja, a ponto de se doar por ela. Quando o homem faz assim, governa desse jeito, de uma maneira amorosa, a sua esposa, ela é completamente submissa. E sendo submissa, sabe, ela colabora com tudo aquilo que Deus traz como direção para o coração do homem. Então, esse é o papel do marido e da mulher, ou parte do papel. Muito bem, mas Acabe é o tipo de homem que tem aparecido em muitas sociedades. Não é ele que governa, mas é a esposa que manda e determina o que tem que acontecer. Toda vez que isso acontece, há uma tragédia. Esse casal não vai ser uma bênção enquanto não for o marido que lidera a sua casa. Quem lidera não lidera sozinho, lidera com um apoio, com uma equipe. Adivinha quem é a equipe do homem? É a sua esposa. Mas ela é uma cooperadora e não aquela que lidera, governa. Você entendeu? Então, assim, por que existe um tipo como o Acabe, onde é a mulher que manda? Eu vou te dizer, só existe Jezabel, que é a mulher que manda. Jezabel se tornou um nome bíblico para aquela mulher que manda no marido. Só existe uma Jezabel porque existe um Acabe. É um homem passivo, que não se posiciona,
em Deus que não lidera a partir de Deus. Se nós liderarmos, se nós tivermos um coração submisso a Deus e liderarmos a partir do Espírito Santo, a partir da direção de Deus, amando a nossa esposa, nossa família, acredite, as nossas esposas, nossos filhos vão se submeter a nós e a liderança, sua liderança como homem de Deus vai ser positiva e a sua casa vai ser abençoada. Então essa é uma palavra para família que é abençoada diante de Deus, tanto o homem como a mulher. Presta atenção para esses princípios e traz vitória e bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.